Olá, você está no canal Pensador Calculista. Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo vamos dar continuidade ao assunto de derivadas, agora apresentando a principal regra de derivação, que é a regra da função composta. Se você é um visitante recorrente do canal, deixe agora seu like e se inscreva. Se você nos visita pela primeira vez, vou me sentir honrado. Se quiser fazer o mesmo, não se esqueça. Então, antes de prosseguirmos, gostaria de insistir mais uma vez na nossa metodologia de derivação. Estamos, então, abandonando o cálculo das derivadas através da definição para calcular através das fórmulas, das derivadas, das funções elementares, mais o emprego das regras de derivação. Então, nesta primeira parte do estudo da derivada, estamos tratando de conhecer as derivadas das funções elementares e também estamos tratando de conhecer e saber aplicar as regras de derivação. Certo? Então, caminhemos um pouco mais agora para preencher o quadro que contém as derivadas das funções elementares. E agora, então, vamos calcular a nossa fórmula 9, que é y igual a logaritmo de x na base a. Queremos saber, então, aqui quanto vale a minha derivada. E aqui já vemos que já vou colocar e vamos demonstrar que essa derivada é 1 sobre x que multiplica o logaritmo neperiano de a. Ora, qualquer derivada, vimos que y' é o limite quando Δx tende a zero de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. E se y é o logaritmo de x na base a, então y' é o limite quando Δx tende a zero do log na base a de x mais Δx menos o log na base a de x dividido por Δx. Muito bem, então agora vamos aplicar uma propriedade dos logaritmos que diz que o log de um quociente é a diferença dos logaritmos. Claro, na mesma base, logaritmo na mesma base. E claro, o contrário também é verdadeiro. A diferença de dois logaritmos é igual ao log do quociente. Então, aqui eu tenho a diferença de dois logaritmos na mesma base. Então, isso é o limite quando Δx tende a zero de 1 sobre Δx vezes o log na base a de x mais Δx sobre x. Ora, aqui eu tenho um só denominador, que é x dentro do parênteses. Eu posso reescrever isso como x sobre x, que é 1, mais Δx sobre x. Então, isto é o limite quando Δx tende a zero de 1 sobre Δx vezes o log na base a de 1 mais Δx sobre x. Isso, então, é igual ao limite quando Δx tende a zero. Então, agora eu vou multiplicar e dividir por x. Então, dividindo por x, 1
sobre x. Multiplicando por x, x sobre ΔX. Fazendo isto, não altero o resultado deste limite. Então aqui, logaritmo na base A de 1 mais ΔX sobre x. Agora, aplicarei uma outra propriedade do logaritmo que diz que o logaritmo de A elevado a B é B vezes o logaritmo de A. Então, da mesma forma, B vezes o logaritmo de A pode ser escrito como log de A elevado a B. Então, aqui eu tenho o meu B e aqui o meu A. Então, isso vai ser reescrito como o limite quando ΔX tende a zero de 1 sobre x vezes o logaritmo na base A de 1 mais ΔX sobre x elevado a x sobre ΔX. Ora, quando ΔX tende a zero, esta parcela aqui tende a zero e esta tende ao infinito. Então eu tenho aqui um limite semelhante a um dos disfarces que nós vimos do limite exponencial fundamental, que é o limite quando x tende a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Então observe. ΔX sobre x tende a zero. X sobre ΔX tende a infinito. Aqui eu poderia colocar, se ΔX tende a zero, ΔX sobre x também tende a zero. Então eu posso acrescentar essa variável aqui. Logo, este limite vai tender para a constante de Euler. Então, isto é o limite quando ΔX tende a zero. Observe que não depende de x. 1 sobre x vezes o log na base A de E. Quanto vale o log na base A de E? Mudança de base. Outra propriedade, mudança de base nos logaritmos. Mudança de base. Eu quero passar da base A para a base neperiana. Então, o que eu tenho que memorizar? Isso é igual a uma fração formada por dois logaritmos neperianos. Então, em cima, eu vou colocar quem está em cima, ln de E. E embaixo, eu vou colocar quem está embaixo, ln de A. Como ln de E é igual a 1, então isso é 1 sobre ln de A. Então, a minha derivada é 1 sobre x vezes o ln de A. Então, em resposta, se y é o logaritmo na base A de x, então y' é 1 sobre x vezes ln de A. Vejamos alguns exemplos rápidos aqui. Y igual ao log na base 10 de x. Aprendemos que quando a base é 10, não se coloca aqui a base. Então, y' é 1 sobre x vezes o ln de 10. Se y é o log na base 2 de x, então y' é 1 sobre x vezes ln de 2. E assim sucessivamente. Então temos aqui um caso particular, fórmula 10. Se y é igual ao ln de x, então
y'. A base aqui, logaritmo neperiano, a base é a letra E, certo? É o número, a constante de Euler. Então, eu tenho aqui 1 sobre x vezes ln de E. ln de E é igual a 1. Então, y' é 1 sobre x. Então, a nossa tabela já contém 10 fórmulas. Começamos com a função constante, passamos para a potência, depois as trigonométricas e agora a função logarítmica. Já estamos com 10 fórmulas, só nos faltam 8 para completar a nossa tabela. Então, continuemos agora. E vamos continuar agora com a principal regra de derivação, a quinta regra, que é a regra de derivação da função composta. Então, essa é a principal regra de derivação. É a regra de derivação da função composta. Então, recordemos quando é que uma função é composta. Observe que se y é o seno de x, eu vou olhar para o argumento, eu vou enumerar novamente as funções elementares, constante, potência, trigonométricas. Então, o seno é uma função elementar, certo? Quem aqui é o argumento do seno? É a variável x ou é uma outra função? É a variável x. Então, esta não é uma função composta. Essa aqui é a função seno elementar. É uma função elementar. Certo? Agora, se eu disser que y é o seno de x ao quadrado, agora mudou. Agora, o argumento do seno é uma outra função de x, que é, neste caso, x ao quadrado. Então, aqui, vulgarmente, se costuma dizer que é função de função. É uma função que tem como argumento uma outra função. Então, esta é, sem dúvida nenhuma, uma função composta. Então, forma geral da função composta. Então, eu tenho y igual a f de g de x. Esta está composta. Mas eu posso decompor essa função criando uma variável auxiliar. Posso dizer que y é f de u e u é igual a g de x. Então, esta forma é a forma decomposta. Vou botar entre parênteses da função composta. Como é que eu fiz essa decomposição? Com o auxílio, eu decompus através de uma variável auxiliar. Então, usei uma variável auxiliar, que no caso aqui eu chamei de u. Ok? Então, vamos ver como é esta regra de derivação da função composta. Então, apesar da variável u não existir, eu criei essa variável apenas para decompor a função, certo? Eu vou primeiro focar na função y igual a f de u. Muito bem, se y é igual a f de u, então dy du, que é a derivada de y em relação a u, que é a mesma coisa que y' u,
que é a mesma coisa que F'(U), só para deixar claro que eu não estou derivando em relação a x, estou derivando em relação a u. Então isso é o limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔU. Então isto é a derivada de y em relação a u. Então o limite quando ΔX tende a zero, observe esse detalhe que é muito importante, é o limite quando ΔX tende a zero. ΔX não pode ser qualquer. Desculpe, ΔU, perdão. ΔU. Limite quando ΔU tende a zero de ΔY sobre ΔU. É y'U. Mas, se eu der liberdade a ΔU, ou seja, se ΔU não tende a zero, se ΔU não tende a zero, então é razoável dizer que ΔY sobre ΔU seja diferente da derivada. Lembrando que se eu faço isso em torno de um ponto, esta derivada dá um número. Certo? Então, se eu faço isso, agora, deixando o ΔU livre, ou seja, ΔU agora não tende a zero, então esse quociente ΔY sobre ΔU não é igual a esta derivada. E se ele não é igual, significa que esse quociente ΔY, entre esse quociente ΔY e ΔU e y'U, existe uma diferença que eu vou chamar de delta. Então faço agora uma pergunta muito simples. Me parece óbvio quando ΔU tende a zero, delta, que é a diferença, também tende a zero. Claro. Por quê? Se o limite quando ΔU tende a zero de ΔY sobre ΔU é igual a y'U e não há diferença, então, quando ΔU tender a zero e eu tomar o limite, esse delta que eu acrescentei como a diferença que existe vai tender a zero, claro. Mas continuemos aqui, porque isto é importante porque vai cooperar com a formulação que eu quero chegar. Então, passando o ΔU para o outro lado, eu tenho que ΔY é igual a y'U vezes ΔU mais delta vezes ΔU. E agora eu vou dividir ambos os lados por ΔX. ΔY sobre ΔX é igual a y'U vezes ΔU sobre ΔX mais delta vezes ΔU sobre ΔX. E agora eu vou tomar o limite quando ΔX tende a zero. Então, carregando aqui, então, o que tínhamos na outra tela, ΔY sobre ΔX é igual a y'U vezes ΔU sobre ΔX mais delta vezes ΔU sobre ΔX. Tomando agora esse limite quando ΔX tende a zero, então limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX
vemos que isso aqui é a derivada da função y em relação a x, que é o que eu quero calcular. Então, isto é igualmente ao limite, quando ΔX tende a zero, de y'u vezes ΔU sobre ΔX. E se a função u é contínua e derivável, quando ΔX tende a zero, ΔU tende a zero, mais delta vezes ΔU sobre ΔX. Então, este é o limite. Então, vou escrever aqui o que acabei de dizer, para que não passe despercebido. Se a função u é derivável, lembremos que ela é derivável se a derivada existe. Então, se a derivada existe no ponto, ela é derivável no ponto. Então, se essa função é derivável, então, quando ΔX tende a zero, ΔU também tende a zero. Então, para que limite vai delta? Quando ΔU tende a zero, vai para zero. Então, esta segunda parcela some e eu fico aqui com a derivada de y em relação a x. Este limite aqui, quando ΔX tende a zero, é a derivada de u em relação a x. Então, isso é y'u vezes u' em relação a x. Então, esta é a fórmula de derivação das funções compostas. Então, grande macete aqui. Decompondo, depois de decompor a função, decompondo a função a sua derivada, passa a ser o produto das derivadas na forma decomposta. Observe que é exatamente isto. Ó. Eu tinha y igual a f de g de x. Antes dos exemplos, entendamos isso. Então, eu criei uma variável auxiliar e disse que y é f de u e u é igual a g de x. Então, y depende de u, desculpe, aqui é f de u, certo? Então, y depende de u e u depende de x. Então, o que está ali, escrito ali em cima, na verdade, é que y' é o produto de f' em relação a u vezes g' em relação a x. É exatamente isto. y'u é a derivada de f em relação a u. E u'(x) é a derivada de g em relação a x. Por quê? Porque u é g de x. Certo? Então vejamos agora alguns exemplos para nos ajudar a fixar esta regra de derivação, que é seguramente a mais importante para cálculo das nossas derivadas. Então, antes de derivar as funções, vamos primeiro fazer um exercício. E este exercício vai ser decomponha, depois vamos derivar todas essas funções, mas primeiro vamos decompor essas funções. As funções a seguir.
certo? Então, primeira função, y igual ao seno de x ao quadrado. Então, para decompor, y é o seno de u, e agora u é o que está dentro do parênteses. U é igual a x ao quadrado. Então, em cima está composta, embaixo decomposta com o auxílio de uma variável auxiliar. Vejamos agora o segundo exemplo. Y igual ao seno ao quadrado de x, que pode ser ainda escrito como seno de x dentro do parênteses elevado ao quadrado. Então, para decompor, façamos y igual a u ao quadrado e u igual ao seno de x. Por que estamos fazendo isto? Porque na tela anterior eu disse que aplicar a regra de derivação da função composta é igual a multiplicar as derivadas da função decomposta. Por isso estamos fazendo este exercício, para que fique claro como se decompõe. À medida que formos ganhando experiência, vamos nos libertar desta necessidade de decompor. Certo? Mas enquanto não temos essa experiência, é bom decompor. Porque se eu decomponho em funções elementares. E quando vou derivar cada uma das partes, não erro. Portanto, não erro também a derivada. Então, é uma muleta para garantir que eu não vou errar. Então, número 3. Y igual ao ln do seno de x. Então, aqui embaixo vamos decompor. Então, y igual ao ln de u igual ao seno de x. Número 4. Y igual ao ln de x mais a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Então, y igual a ln de u igual a x mais a raiz de 1 mais x2. Número 5. Y igual a tangente do ln de 3x mais 5. Então, aqui temos já 3 funções. E vamos ver que para derivar eu multiplico as derivadas das 3 funções. Então aqui eu tenho y igual a tangente de u igual a ln de v e v igual a 3x mais 5. Número 6. Y igual a secante ao quadrado de 1 mais x ao quadrado. Então, decompondo, eu terei y igual a u ao quadrado, lembrando que isto aqui eu posso reescrever como secante de 1 mais x ao quadrado, tudo isto ao quadrado. Então, y é u ao quadrado, u é secante de v, e v é 1 mais x2. Então, para decompor, eu tenho duas coisas a dizer.
agora enquanto este assunto ainda é novo, é válido dizer isto. A primeira coisa, decompor ou derivar uma função composta é como descascar uma cebola. Descascar uma cebola. Como é a cebola? A cebola é um fruto, um legume, sei lá o que é, que é feito em cascas, certo? Ela tem níveis. Então, a mesma coisa, a mesma função que desempenham aqui os parênteses. Ó, eu tenho uma função mais externa, que é aqui nesse caso desse exemplo que eu estou circundando é a tangente. Depois eu tenho o logaritmo. E por último eu tenho 3x mais 5. Então observe que foi feito y é tangente de u. Foi a primeira função. U é ln de v. Foi a segunda função. E v é 3x mais 5, a terceira função. Eu segui a ordem dos parênteses aqui. E aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque na verdade o que está escrito aqui ao lado esquerdo é a mesma coisa que está escrito aqui do lado direito. Então eu tenho um parênteses elevado ao quadrado. É o primeiro parênteses, que é a primeira casca da cebola. Então, elevado ao quadrado, u ao quadrado. U é o que está dentro deste parênteses. Então, u é secante de v. E v é o que está dentro do outro parênteses, que é 1 mais x2. Certo? Então, nunca esqueça que esse exemplo da cebola, ou seja, eu vou de fora para dentro, tanto para decompor, enquanto eu não estou acostumado com a mecânica da derivação das funções compostas, quanto para derivar em si, quando já tiver uma certa experiência. E o número 2 que eu quero falar é que se nós estamos decompondo, então, ao decompor, se aparece alguma insegurança, se eu não sei se estou decompondo certo, então vale a pena compor as funções de volta na ordem contrária, claro, para ver se eu decompus certo. Se eu decompus certo, eu vou voltar para a origem de novo. Então vamos lá. Ó. Aqui eu disse que y é a tangente de u, que u é ln de v e que v é 3x mais 5. Então eu pego esse 3x mais 5, já que v é 3x mais 5, e coloco aqui no lugar de v. Então eu tenho o u igual ao ln de 3x mais 5. Depois eu volto para cá e coloco u igual ao ln de 3x mais 5 no lugar de u. Fica y igual a tangente do ln de 3x mais 5. Ficou igual? Ficou. Ah, então eu acertei. Então eu decompus certo. A mesma coisa aqui embaixo. Certo? V é 1 mais x ao quadrado. Então eu substituo aqui no lugar de v. Então u é a secante de 1 mais x2. E agora coloco aqui no lugar de u e y passa a ser a secante ao quadrado de 1 mais x2. Deu igual? Ah, então eu decompus corretamente. Ok? Então isto é muito importante porque enquanto não temos experiência e não derivamos direto, com a prática de exercitar a função composta, vale a pena decompor. Para quê? Para que ao multiplicar as derivadas, eu não erre. Vejamos agora, então, efetivamente a derivada dessas funções. Então, a minha primeira função foi y igual ao seno de x ao quadrado. E como é que eu decompus essa função? Y igual ao seno de u, e u
igual a x ao quadrado. Então vamos multiplicar as derivadas. Significa que a derivada que eu quero, que eu estou procurando, é a derivada do seno de u, que é o cosseno de u. Lembrando que esta primeira derivada é a derivada em relação a u, porque aqui está escrito y igual ao seno de u. Então eu vou derivar em relação a u. E agora eu vou multiplicar pela derivada de u em relação a x, que é 2x. Mas como essa variável u é auxiliar, ela não pode permanecer até o final, porque ela não existia no problema original. Então eu tenho que eliminar u. Mas se u é x ao quadrado, não me causa nenhuma dificuldade isso. Então a minha derivada é 2x vezes o cosseno de x ao quadrado. Então é a minha resposta. Certo? Observe que não passou de um problema de multiplicação das duas derivadas. E depois eu eliminei a variável auxiliar ou as variáveis auxiliares que existam. Certo? Então vejamos aqui o número 2. Número 2, y igual ao seno ao quadrado de x. Como foi decomposta? Y igual a u ao quadrado e u igual ao seno de x. Então, meu y' é a derivada de u ao quadrado, que é 2u, vezes a derivada do seno, que é cosseno de x. Lembrando que u é seno de x, então isso é 2 seno de x cosseno de x, que coincidentemente é o seno de 2x, certo? Então ambas as respostas se equivalem, claro, porque esta é uma identidade trigonométrica, certo? Então novamente o que foi feito? Multipliquei as derivadas. Derivada de u ao quadrado, 2u, multiplicada pela derivada do seno de x, que é cosseno de x. Depois eliminei a variável auxiliar u. Número 3. Y igual ao ln do seno de x. Como foi decomposta? Y igual ao ln de u, u igual ao seno de x. Então, y' é derivada de ln de u, 1 sobre u, vezes a derivada do seno de x, cosseno de x. Então, isso aqui me dá cosseno de x sobre seno de x, porque u é seno de x, que é a cotangente de x. Ok? Número 4. Y igual ao ln de x mais a raiz quadrada de 1 mais x2. Esta derivada não vamos fazer, vamos apenas decompor, porque ainda não sabemos derivar a função raiz quadrada, certo? Então, aqui, essa função foi decomposta, y igual a ln de u, e u igual a x mais a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Número 5, y igual a tangente do logaritmo neperiano de 3x mais 5. Então, como foi decomposta? Y igual a tangente de u. U, ln de v. E v igual a 3x mais 5. Então, vamos multiplicar. Y' é derivada da tangente de u, secante ao quadrado de u, vezes a derivada de ln de v, 1 sobre v.
vezes a derivada de 3x mais 5, que é 3. Então, isto é 3 vezes a secante ao quadrado de u. U é ln de 3x mais 5. ln de 3x mais 5. Dividido por v, que é 3x mais 5. Então, esta é a minha derivada. E ainda um sexto exemplo que foi dado, que é y igual a secante ao quadrado de 1 mais x ao quadrado. Então, y é u ao quadrado, u é secante de v e v é 1 mais x ao quadrado. Então, quem é y'? O produto. 2u vezes a derivada da secante, que é secante de v vezes tangente de v, vezes a derivada de 1 mais x2, que é 2x. Então, a minha derivada é 4x, 2 vezes 2, 4x vezes u. U é secante de 1 mais x ao quadrado, vezes a derivada de 1 mais x2, que é 2x, mas já joguei um 2 aqui, então multiplico apenas. Na verdade, já tinha jogado o x lá na frente, então não há necessidade desse x aqui a posteriori. Certo? Então, esta derivada nada mais é do que 4x vezes a secante de 1 mais... Perdão. 4x vezes a secante, u é secante de 1 mais x2, e aqui ainda tem secante de 1 mais x2 vezes a tangente de 1 mais x ao quadrado. Perdoem. Então, y' é 4x vezes a secante ao quadrado de 1 mais x ao quadrado vezes a tangente de 1 mais x ao quadrado. Se eu quiser agrupar, isto ainda pode ser escrito como 4x vezes a secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno ao quadrado. E a tangente é seno sobre cosseno, então aqui teria seno de 1 mais x2 sobre o cosseno ao quadrado de 1 mais... cosseno ao cubo, desculpe. De 1 mais x2. Então aqui é o cosseno ao cubo de 1 mais x2. Por quê? Porque a secante é 1 sobre o cosseno ao quadrado e a tangente é seno sobre cosseno. Então, junta o cosseno ao quadrado da secante ao quadrado com o cosseno da tangente e dá cosseno ao cubo. Então, a minha resposta, separando aqui para não confundir, é esta que aqui se encontra. Então, resolvemos aqui 5 exemplos. Por último, agora gostaria de estender a fórmula 10. Ou seja, a fórmula 10 dizia que se y é ln de x, então y' é 1 sobre x. E eu gostaria de estender esta fórmula, ou seja, eu quero mostrar que esta fórmula também se aplica a y igual a ln do módulo de x. Quando vocês forem
ao cálculo 2 vão entender por que a necessidade de incluir ln do módulo de x em vez de ser ln de x. Ora, se y é ln do módulo de x, então I módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero, e menos x se x for menor do que zero. Então vejamos quem é essa derivada. Ora, vamos pegar o caso de x maior do que zero. Então, y é ln do módulo de x e módulo de x igual a x. Então, eu vou derivar ln de u e u igual a x. Então, é ln de u e u igual a x. Então, y' é o produto de 1 sobre u vezes a derivada de x, que é 1. Portanto, isso é 1 sobre x. Então, vi este primeiro caso. Vejamos o segundo caso. Y é ln de u e u é igual a menos x. Então, y' é 1 sobre u vezes a derivada de menos x, que é menos 1, mais u é menos x. Então, isso é menos 1 sobre menos x, que é o mesmo 1 sobre x. Então, eu posso estender esta mesma fórmula para se y é o ln de módulo de x, então y' é o mesmo 1 sobre x. Ok? Uma outra coisa que gostaria de repisar, de insistir antes de acabar esse vídeo, é que a regra da função composta, que é a nossa regra 5, ela é extensível a qualquer número de decomposições. Certo? Como vimos nos nossos exercícios. Eu tenha 3 funções em cascata, ou 4, ou 5, tanto faz. Eu vou multiplicar as derivadas sucessivamente. Se eu tiver 2, multiplico as 2. Se eu tiver 3, multiplico as 3. E assim sucessivamente.